Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de agosto de 2018. O misterioso caso do fantasma de Enfield, o fenômeno paranormal mais bem documentado do Reino Unido. O endereço 284 Green Street, em Enfield, no norte de Londres, se tornou conhecido por uma razão macabra. É o local de atividade do poltergeist melhor documentado do Reino Unido. A palavra poltergeist, utilizada em inglês e conhecida em todo o mundo por causa do filme de terror Poltergeist, o Fenômeno, de 1982, vem do alemão. Polter é um verbo que significa fazer barulho, geist, um substantivo que significa fantasma. Durante 18 meses, começando no verão de 1977, P.G. Gibson, seus 4 filhos e mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas, viram e ouviram, dentro da casa da família, incidentes em que havia móveis em movimento e objetos voando sem razão aparente, ruídos inexplicáveis e até levitação. A história atraiu o casal americano Ed e Lorraine Warren, investigadores de fenômenos paranormais retratados na série de filmes Invocação do Mal. O enigma de Enfield é mostrado no segundo filme da série. Na época, os fenômenos se concentraram nas filhas de P.G., Janet e Margaret Gibson. Em alguns momentos, Janet, que tinha apenas 11 anos, falava inexplicavelmente com uma voz misteriosa e rouca. A BBC reuniu 3 das testemunhas de primeira mão do mistério, que ficou conhecido como o poltergeist de Enfield. Com a ajuda deles e de outros depoimentos da época, nossa reportagem reconta os fatos. A penteadeira que se movia na noite de 31 de agosto de 1977, P.G. Gibson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira movendo-se sozinha. Eu não conseguia acreditar. Cheguei a empurrar a penteadeira 2 vezes, mas na terceira vez não consegui movê-la, relembra, em uma entrevista gravada na época. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas. Com medo, o Gibson pediu que um de seus filhos fosse chamar seu vizinho, Vic Nottingham. Escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que só havia uma coisa a fazer: chamar a polícia, disse, também em depoimento na época. A policial Caroline Epps foi a primeira a chegar ao local, e viu uma cadeira deslizar, sem explicação, pelo quarto. A cadeira se levantou cerca de 1,5 centímetros do chão, e deslizou aproximadamente 1 a 1,2 metros para a direita, antes de parar, descreveu. No entanto, assim como P.G. Gibson e Vic Nottingham, Epps não sabia o que fazer. As primeiras fotos. O fotojornalista Graham Morris, que na época trabalhava para o jornal Daily Mirror, ainda se lembra do que aconteceu quando ele recebeu um telefonema de seu editor e foi enviado à casa de Gibson para um trabalho que, segundo ele, mudou sua vida. Para ele, era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa, especialmente Janet. A última a entrar foi Janet. De repente, os objetos simplesmente começaram a voar. Um pedaço de Lego, inclusive, me atingiu no olho direito. Até hoje, Morris se diz convencido de que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão clara de todas as pessoas que estavam ali. Nenhuma delas estava fazendo nada, afirma. Em uma das sequências de fotos que fez na casa, ele mostra um momento em que Janet levitava em seu quarto. Na imagem principal, ela estava no ar,
no momento em que voava. E havia subido deitada com a boca para baixo, descreve. A voz do fantasma, uma voz rouca e masculina, começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Janet Hodgson, que dizia que a voz vinha da parte posterior de seu pescoço. A voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Grossi, ele disse que morreu de uma hemorragia. Morria em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo, afirmou. Quando lhe perguntaram por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu: sou invisível, porque sou um Ghost, a palavra fantasma, em inglês, soletrada. A história de sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa que, de fato, se chamava Wilkins. Allan Kardec escreve na Revista Espírita de julho de 1860, sob o título Os Fantasmas. A Academia assim define este vocábulo: diz-se dos espíritos que se supõem voltarem do outro mundo. Ela não diz que voltam. Só os espíritas são bastante loucos para ousarem a afirmar tais coisas. Seja como for, pode-se dizer que a crença nos fantasmas é universal. Evidentemente se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Sob este ponto de vista, todo espírito que manifesta sua presença, seja pela escrita de um médium, seja apenas batendo numa mesa, seria um fantasma. Mas geralmente esse nome quase sepulcral é reservado para os que se tornam visíveis e que se supõe, como diz com razão a Academia, vir em circunstâncias mais dramáticas. São histórias de comadres. O fato em si, não; os acessórios, sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista, e até mesmo sob uma forma tangível, eis o que é real. Mas o que é fantástico são os acessórios, onde o medo, que tudo exagera, ordinariamente acompanha esse fenômeno em si tão simples que se explica por uma lei muito natural e que, consequentemente, nada tem de maravilhoso nem de diabólico. Por que, então, temem-se os fantasmas? Precisamente por causa desses mesmos acessórios que a imaginação se compraz em tornar apavorantes, porque ela se apavorou e talvez tivesse acreditado ver o que não viu. Em geral eles são representados sob um aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, de preferência nas noites mais escuras, em horas fatais, em lugares sinistros, amortalhados ou vestidos de modo esquisito. Ao contrário, o Espiritismo ensina que os espíritos podem mostrar-se em qualquer lugar, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem sob a aparência que tinham em vida, que só a imaginação criou os fantasmas, que os que aparecem, longe de serem temíveis, as mais das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes aos quais podemos ajudar. Também são, por vezes, brincalhões do mundo espírita, que se divertem às nossas custas e se riem do medo que causam. Compreende-se que com estes o melhor meio é rir também, e provar-lhes que não temos medo. Aliás, eles se limitam quase sempre a fazer barulho e raramente se tornam visíveis. Infeliz de quem os leve a sério, porque redobram as brincadeiras. Seria o mesmo que exorcizar um moleque de Paris. Mesmo supondo seja um mau espírito, que mal poderia ele fazer? Não seria 100 vezes mais racional temer um valentão vivo do que temer um valentão morto que se tornou espírito? Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos, que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Os adversários do espiritismo não deixarão de acusá-lo por aceitar uma crença supersticiosa. Mas o fato das manifestações visíveis,
constatado, explicado pela teoria e confirmado por inúmeras testemunhas, não se pode impedir, e nem mesmo todas as negações poderão impedir que se reproduza, porque há poucas pessoas que, consultando as suas lembranças, não se recordam de algum caso dessa natureza e que não podem pôr em dúvida. Então o melhor é ser esclarecido sobre o que há de verdadeiro ou de falso, de possível ou impossível nas histórias desse gênero. É explicando-se uma coisa, raciocinando sobre ela, que nos premunimos contra o medo pueril. Conhecemos muita gente que temia muitos fantasmas. Hoje que, graças ao Espiritismo, sabem o que é isto, seu maior desejo é viram. Conhecemos outras que tiveram visões que as tinham apavorado, agora que as compreendem, não mais se abalam. Conhecem-se os perigos do mal do medo para os cérebros fracos. Ora, um dos resultados do conhecimento do Espiritismo esclarecido é precisamente curar esse mal, o que não é um dos seus menores benefícios. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.